Bom, pessoal, estou aqui hoje nessa live, tô muito contente. Claro que é super especial esse momento para mim. É uma noite que eu estou falando do lançamento do livro, esse livro que eu estou publicando. Só para me apresentar, quem não me conhece, eu sou o Armando Lorenzo, eu sou professor e eu também sou escritor. E muitos alunos, eu dou aula já há muito tempo, as pessoas perguntam, os alunos sempre perguntam para mim assim: Amanda, você dá aula ou você trabalha também? Claro, não, eu trabalho, mas como se a aula não fosse um trabalho. É bem verdade. Não, na realidade, eu trabalho na EY, Ernst Young, uma empresa de auditoria e consultoria lá. Eu sou diretor da Universidade Corporativa, Latam Sul, e também sou presidente do Instituto da UI. E aí eu tenho essa minha vida. Você ter dois pés é muito importante, ou na vida acadêmica, ou no ambiente profissional, que eu falo de empresa. Você acaba vendo toda aquela teoria, toda aquela bagagem que você recebe, você consegue transformar numa linguagem totalmente prática. Isso é excepcional. Mas é claro que eu também tive uma formação, eu acabei fazendo o mestrado em recursos humanos pela USP, fiz o doutorado também, só que em administração pela USP. Recentemente eu fiz uma pós-graduação em filosofia pela PUC. Então eu acabei tendo uma formação diversa entre filosofia e administração, e o que me leva, na realidade, a ter esses momentos, esses conhecimentos, essas experiências de liderança, que é o tema do livro que eu estou lançando hoje. Ele lançou ontem, mas o lançamento oficial é nos dias de hoje, e eu queria comentar. A gente está vivendo um ambiente muito diferente, quer dizer, ou seja, os lugares são diferentes que a gente frequenta. A gente tem os contatos que a gente tinha, os contatos que a gente tem com pessoas são muito mais reduzidos. A gente está fazendo a gestão da nossa vida de uma forma completamente distinta. Mas sabe um aspecto que eu vejo assim, bastante diferente e que está tendo um protagonismo, né, para a gente? É o tempo disponível. Sobretudo para quem trabalha virtualmente. As pessoas que trabalham no ambientes remotos estão tendo, poxa, eu conheço pessoas que levam 2, 3 horas entre ir e voltar para o trabalho. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu fico distante a 6 minutos da minha casa no escritório. Só tem um semáforo, quer dizer, quando eu não pego nem semáforo, eu vou direto. Ou seja, dá para ir a pé de onde eu trabalho. Ou seja, mas é um privilégio isso. Grande parte das pessoas não tem. Então você ganha muito tempo em termos. E fora que o tempo só que você ganha também, você tem a flexibilidade. Quer dizer, eu acho que no ambiente remoto tem um lado, porque eu acho que essas reuniões de Teams é uma reunião atrás da outra, muitas vezes você fica estressado, mas por outro lado você tem muito mais flexibilidade. Então eu acho que esse é um momento, e esse momento, acho que diferente como a gente está vivendo, é um momento que fez eu resgatar alguns projetos, projetos que para mim fazem um sentido muito grande, porque eles transmitem significado na realidade para as pessoas. Quer dizer, as pessoas querem significado e querem conhecimento. Então, esse livro eu comecei já há um tempo atrás, mas eu deslanchei nessa época de pandemia, e ele vem com o objetivo de contribuir para as pessoas, sob o ponto de vista de conhecimento, que nesse tema de liderança, que é um tema que é um desafio para as organizações, é um desafio para as pessoas. Eu acho que quando a gente trata desse tema de liderança, a gente faz uma grande confusão, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande e não confundir chefe com líder, porque essa é uma dificuldade que a gente vê em muitas organizações. Você tem muitos chefes. Eu acho que quando as pessoas perguntam para mim: Amando, qual o propósito do teu livro? Quer dizer, qual é a vantagem? Por que você escreveu esse livro? Eu diria para você que, não o motivo, mas o meu propósito de livro é que a gente tenha um ambiente dentro das organizações, um ambiente mais saudável, um ambiente melhor. Porque eu converso com pessoas, eu trabalho há 41 anos, dou aula há 34. Então eu tenho muito contato, as pessoas comentam comigo, nos reportam. Muitos vivem em ambientes tóxicos, as pessoas ficam doentes com determinados chefes, e isso me deixa muito mal. Quer dizer, ou seja, então o propósito do meu livro foi esse, é ajudar que você tenha um ambiente muito mais saudável, e que essas pessoas que vão adquirir esse conhecimento, que vão desenvolver as habilidades, possam também criar um mundo melhor. Quer dizer, ou seja, a gente possa impactar na sociedade, ou seja, isso eu acho que é bastante importante, porque a empresa ela é responsável socialmente, nós somos responsáveis socialmente, a gente precisa ajudar as pessoas, não só que estão precisando não, mas todo mundo, sobretudo porque agora a gente vive num ambiente muito mais colaborativo do que a gente vivia há muito tempo atrás. Então esse livro ele tem, na realidade, esse propósito, ele já lançou.
Ele lançou no dia 1, hoje é dia 3 de fevereiro, lançou no dia 1. Eu lancei pela Amazon. Ele só está na versão digital, mas pelo Kindle, mas na realidade você não precisa ter o equipamento Kindle. Você pode baixar o aplicativo Kindle no teu celular, por exemplo, no teu computador, e aí você lê pelo aplicativo, é gratuito o aplicativo. Você baixa, você vai ter o livro, você vai adquirir o livro e vai ler por lá. Ou quem não quiser também, você pode adquirir e ler, talvez até no próprio site da Amazon. Então tá lá disponível para todo mundo. Mas eu queria, assim, no livro, embora esse tenha sido o propósito que eu passei para vocês, o que eu vejo, assim, de mensagem que eu queria deixar para as pessoas nesse livro são duas. Primeiro, que eu entendo assim, liderar não é necessariamente um privilégio, é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade enorme que a gente tem com as pessoas. Não é pequena, é muito grande que a gente tem responsabilidade. Se tem uma coisa que me deixa muito, assim, me deixa abismado e triste ao mesmo tempo, é quando eu vejo uma pessoa, e aí é quase uma irresponsabilidade, vamos dizer assim, ela não sinaliza que alguém vai ser demitida. A pessoa é demitida, é uma surpresa para ela. Isso não deveria mais acontecer nos dias de hoje. Quer dizer, nós estamos em 2020 e eu vejo que isso são coisas que se repetem há muitos anos, anos que já passaram e que não deveriam ter mais. Eu vejo, por exemplo, situações que eu noto com muita dificuldade, é quando uma pessoa ela é demitida, mas ela podia ter sido sinalizada. E pior ainda, mas aí não é o líder, é o chefe. O que ele faz? No dia da demissão, ele quer dar um feedback para a pessoa, ele quer fazer uma avaliação de performance, quer dizer, ele acaba com a pessoa nesse dia. Se quisesse ter feito um feedback, tinha que ter feito há 8 meses atrás da demissão. E só o feedback não é necessariamente o principal, porque dar feedback é importante, a gente aprende técnicas, eu sei que muita gente não gosta, mas é importante, mas o pulo do gato, ele não está no feedback. O pulo do gato, na realidade, ele está no feed forward. É quando você ajuda, na realidade, as pessoas a saírem de uma situação e irem para outra. Gente, todo mundo é júnior na carreira, todo mundo. O analista tem momentos que ele é júnior, o gerente tem momentos que ele é júnior, o coordenador tem momentos que ele é júnior, o diretor tem momentos que ele é júnior, o presidente tem momentos que ele é júnior. Sempre a gente passa, na realidade, por algumas situações e a gente precisa de uma pessoa mais sênior, que não significa uma pessoa com mais idade, só significa uma pessoa mais madura naquele tema e a gente precisa ser aconselhado. Quantas pessoas, eu sei que muita gente que foi desligada na pandemia ou antes da pandemia, muita gente foi desligada até por questões de custos estruturais, chato, mas é incompreensível até em algumas organizações, mas eu estou falando daquelas pessoas que não precisariam ter sido demitidas, que poderiam ter sido ajudadas. Então, por isso que eu te falo, a liderar não é um privilégio. Assim, é gostoso, claro. Você lidera pessoas, você tem mais desafios, você ganha mais, você pode agregar mais valor nas organizações. É um ambiente muito desafiador, é ótimo esse tipo de coisa. Mas ele é um privilégio, ele é uma responsabilidade e a gente tem que encarar como isso, porque senão a gente não consegue lidar com as pessoas. A outra coisa que eu vejo de mensagem que eu queria também passar, né, nesse livro, que eu acho assim bastante importante, é quando a gente comenta, na realidade, o olhar que a gente tem que está muito conectado a essa questão de empatia, ou seja, que é a se colocar no lugar das outras pessoas. Eu vejo isso porque eu escuto muito no mercado e cada um tem a sua opinião, você pode ter uma opinião completamente distinta da minha, mas essa é a forma que eu penso. Quer dizer, tem pessoas na realidade elas pensam assim, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu não concordo com isso. Eu acho que você tratar as pessoas como você quer ser tratado, na realidade, na minha opinião, é um narcisismo muito grande. É como se você enxergasse a outra pessoa com um espelho na frente e estivesse vendo você mesmo. Não é possível. Você tem que tratar as pessoas como elas desejam ser tratadas e não como você quer ser tratado. Então essa é outra mensagem que eu passo no livro, que é uma mensagem que você tem, na realidade, de trabalhar com empatia para que você consiga. Então acho que esse é o ponto-chave que eu venho trabalhando, que eu trabalhei nesse livro, e é um livro que está lançando, eu lancei, como eu falei para vocês, na Amazon. Ele chama Liderança na Prática, como liderar pela primeira vez. Liderança na prática, como liderar pela primeira vez. Quando eu desenvolvi esse livro, como eu falei para vocês, ele já está disponível,
ele tem assim, quem tiver mais curiosidade dele, eu vou fazer uma série de lives esse mês de fevereiro, sempre compartilhando conhecimento. Aliás, eu tenho vivido, acho que meus mais recentes anos, eu tenho vivido de maneira até gratuita compartilhar conhecimento. Eu tenho um blog onde eu compartilho conhecimento, tenho 2 podcasts, um que chama Encontro com a Empresa Familiar, não, Café com a Empresa Familiar, Encontro com a Liderança, são blogs que eu tenho e que a gente desenvolve bastante. Eu tenho outros livros publicados, eu tenho um canal no YouTube onde você tem uma série de vídeos gratuitos, eu tenho um LinkedIn, você tem artigos de carreira, artigos de liderança, ou seja, não falta conteúdo, essa é a minha disponibilidade, esse é o meu propósito hoje, é ajudar as pessoas, e o que eu posso ter depois de trabalhar 41 anos e 34 na vida acadêmica, é compartilhar com as pessoas o que eu tenho de conhecimento e o que eu tenho de experiência profissional. Eu trabalho já, na realidade, como eu falei para vocês, há 41 anos, e já sou líder há 30 anos e há 20 anos eu desenvolvo líderes. Ou seja, eu já tenho uma certa experiência, claro que eu aprendo todos os dias, mas já pude ver bastante coisa. E, na realidade, meus estudos de liderança, onde eu tentei focar um pouco mais, faz 12 anos. Eu acho que quando comecei a dar aula nesse tema de liderança na FIA, eu acabei adquirindo mais conhecimento, eu fui vendo a teoria, como eu falei para vocês, eu fui transportando, na realidade, todo o meu conhecimento com uma vivência prática, e isso, de certa forma, ajuda muito as pessoas, porque quando às vezes eu estou na aula, eu estou falando o que está acontecendo, as pessoas falam assim: Armando, parece que é um filme que eu estou vendo, o que você está passando para mim. Isso acontece comigo, e eu sempre falo, cara, não é um filme, isso aconteceu mesmo, porque as empresas acontecem várias coisas. E essa é a razão exata do livro que eu estou fazendo, que eu fiz agora. Por que razão? Eu acho que a gente tem vários momentos na carreira profissional da gente. A gente tem um momento que quando você é líder pela primeira vez, e esse é um momento bem difícil, eu vou tratar já desse tema, e depois quando você vira líder de líder. E também é um baita de um desafio você liderar líder, porque você está liderando pessoas que têm o mesmo nível de experiência que você, até mais, não estão no teu lugar por uma questão de oportunidade e muitas vezes querem o teu lugar. É difícil você liderar com esse grupo de pessoas também, não é uma situação tão fácil. E quando a gente olha o líder pela primeira vez, e aí talvez tenha sido o motivo central de eu ter escrito esse livro, eu comecei a observar por que uma pessoa era promovida. Ela era promovida pela primeira vez, né, quando ela vira líder, ela vira líder o seguinte: ela batia as metas, ela entregava no prazo, ela entregava com qualidade, sem erro, tinha um bom relacionamento com o gestor e ela virou líder. Ou seja, só que não é suficiente, porque agora ela vai precisar bater as metas dela, desse novo líder, dessa nova líder, mas ela vai precisar que os colaboradores batam as deles antes. E isso é difícil, porque a gente vive nas organizações, gente, e as pessoas têm agendas ocultas. Cada um pensa uma coisa. Quer dizer, você está liderando várias pessoas. Um está querendo uma promoção porque vai casar, precisa de mais grana para pagar a prestação do apartamento. Outro, na realidade, quer uma promoção, quer fazer uma pós-graduação. Outro quer uma carreira internacional e o outro quer seu lugar. É dificílimo você gerenciar pessoas quando você não sabe o que está acontecendo. Como eu te falei, as pessoas podem até estar alinhadas na organização, mas as agendas são ocultas e é difícil a gente motivar quando na prática você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então eu acho que esse ponto, e aí é que o líder sofre, quer dizer, ou seja, por quê? Porque ele não consegue fazer o que deveria ser feito. E o que o líder novo faz? Ele centraliza. Para ele não ver acontecer erros, para que essas questões de qualidade, de baixa qualidade aconteçam fora do prazo, ele faz sozinho. E aí ele vira uma loucura, porque quando ele centraliza, começa a criar outros problemas. Por quê? Porque as pessoas do time dele não passam num ambiente desafiador, quer dizer, ou seja, não vivem em situações interessantes, então elas vão embora. E quando elas vão embora, porque você não consegue reter, você vai ter sempre um time júnior. E quanto mais júnior você tiver, pior para você. Porque um time júnior, você não tem tempo para agregar valor, porque enquanto você está focado nas atividades operacionais, você não agrega valor. Esse é o ponto-chave que a gente costuma dizer nas organizações. E é o ponto central. É isso que me fez escrever esse livro. Ou seja, foi o despertar
do livro. Eu olhar essa situação que as pessoas passam e não saber gerenciar. Eu lembro de um aluno, quando ele contou uma história para mim no MBA, era uma aluna, aliás, ela tinha virado líder, ela virou uma coordenadora na área financeira, era analista sênior e virou coordenadora. Então a demanda que ela me trouxe foi uma coisa muito interessante. Ela disse: Amanda, eu estou com muita dificuldade para gerenciar as pessoas que trabalham comigo, porque eu estava lá há muitos anos, estou lá há muitos anos na empresa, e essas pessoas que eu gerencio agora, a gente ia para balada junto, a gente dançava junto, a gente saía juntos, a gente era amigo. Só que agora elas não estão aceitando, elas estão fazendo uma confusão muito grande entre amizade e ambiente profissional. Então ela quer orientar as pessoas no sentido de ir para cá ou para lá, e ela não consegue, porque as pessoas não conseguem enxergá-la como líder. Isso cria uma confusão muito grande, né, nas pessoas. E quem é líder jovem, assim no sentido de primeira liderança, com uma experiência menor, tem muita dificuldade para agir nesse ponto. Eu lembro de um outro caso, de uma empresa que eu trabalhei, era um gerente de vendas. Ele era excepcional, esse gerente de vendas. Ele batia todas as metas que podia, inclusive ele superava essas metas. E aí o que aconteceu? Ele se desligou da empresa, ele tinha uma outra oportunidade de mercado, enfim, e aí ele saiu. E quem foi promovido para o lugar dele? O melhor vendedor, aquele que batia mais metas. E aí o que aconteceu? Perdeu-se um grande vendedor e ganhou um péssimo gerente de vendas. Por quê? Porque aquele vendedor, ele era bom de vendas, mas ele não sabia, ele não tinha liderança. E os vendedores que lá estavam o enxergavam como um colega, como vendedor, não como líder. E quando você não enxerga uma pessoa como líder, você não respeita. Você precisa admirar o seu líder. É importante a gente admirar. Porque quando a gente não admira, ele é um chefe. A gente precisa inspirar o líder. E quando você não consegue, você tem um problema muito sério. Por isso que a liderança ela é um aspecto central e aonde na realidade eu comecei. Agora, o marco para mim que teve na carreira, quando eu comecei a liderança, por isso que é bom você trabalhar no ambiente acadêmico e no ambiente das organizações, quando eu fiz uma pesquisa em 2018 para identificar por que os gestores são desligados. Gestores, na pesquisa, eu pesquisei gestores, supervisores, coordenadores e gerentes. E na pesquisa, o que sobrou de resultado para mim, que foi uma coisa assim caótica, que eu fiquei assustado, é que 83% dos gestores desligados no Brasil, eles perdem o emprego por questões de comportamento. Só 17% perdem por questões de conhecimento. Quer dizer, o mantra é: você contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Esse é o grande problema que a gente tem nas organizações, porque a gente tem pessoas que você contrata que mentem, que fazem intriga, que gritam. Quer dizer, você tem leis que não pode fazer assédio, etc., e você vê acontecer isso nas organizações. Teoricamente, não deveria, teoricamente, nem ter lei para isso. As pessoas não deveriam ter esse tipo de atitude em relação aos outros, mas a gente vê. Isso cria um ambiente tóxico, como eu falei para vocês. As pessoas ficam doentes, inclusive, de viverem nesse tipo de ambiente. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu acho que ela foi um marco muito grande, né, para mim, no meu mundo, quando eu comecei a enxergar a questão da liderança do ponto de vista acadêmico e organizacional, e foi aí eu comecei a enxergar e ver de uma forma distinta. Agora, dando um spoiler do livro, né, o que eu estou tratando, na realidade, nesse livro, eu estou trabalhando um bloco de competências, quer dizer, ou seja, quais são as competências na era digital que a gente precisaria ter, ou seja, então, competências como adaptabilidade, competência como desenvolvimento contínuo e ágil, liderança por influência. É muito importante a gente ver. Eu, por exemplo, liderança por influência, eu tenho um exemplo que é muito interessante. Eu tenho 2 filhos. Meu filho tem 23 anos e minha filha tem 25. E quando eles eram novinhos, eles eram bebês, eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com eles. Então eu ia no berço e eu colocava o dedo no nariz assim. Mas eu queria sentir, na realidade, se eles estavam vivos, se estava tudo bem. O que eu estava fazendo com meus filhos, que eram bebês? Eu estava cuidando deles. Depois, quando o filho vira adolescente, não tem outra alternativa. É só conversar. Porque se você entrar no jogo do adolescente, você perde todos os jogos você vai perder. E quando o filho vira adulto, você só pode aconselhar. Não dá mais do que aconselhar. Ele já vive, ele se sustenta, ele tem um direcionamento, uma carreira, tem um propósito. Quer dizer, ele já sabe o que ele quer. Então você pode aconselhar. Por que eu estou dando esse exemplo com meus filhos e com filhos? Porque, na realidade, quando a gente agora vai num ambiente profissional, independente, na realidade, da idade que os profissionais que trabalham na sua empresa tenham, veja se você não tem um profissional que é bebê,
um profissional que é adolescente e um profissional que é adulto. A gente precisa tratar as pessoas de formas distintas. Por isso que eu falei, você tem que tratar as pessoas como elas desejam ser tratadas e não pelo espelho, olhar você mesmo. Então, a liderança por influência é uma competência chave nas organizações no dia de hoje. Mas para isso, você precisa ter empatia, você precisa entender o que a pessoa, você precisa compreender essas dores das pessoas, sentir, não digo sentir, mas compreender, se colocar no lugar para procurar saber o que está passando com essas pessoas, muito embora sentir realmente a gente não consegue, porque tem situações que só a própria pessoa seguramente mais sente, mas entender pelo menos, acho que a gente tem que fazer um esforço cada vez mais. Veja, por exemplo, vamos imaginar que você seja um líder muito focado em desafio. Para você crescer na realidade, para você trabalhar, você tem que ser movido a desafios. E você tem um funcionário. Você tem um funcionário que não está indo, ele está inseguro. Aí você vai chegar lá, o líder, e quer desafiá-lo. Não, olha, vai lá, faz isso. Isso vai ser um baita de um desafio. Gente, você está indo pelo caminho contrário. Uma pessoa que é insegura, a pior coisa que você pode fazer é jogá-la no desafio. A coisa que você tem que fazer é acolher essa pessoa. Fala assim, olha, se dá segurança, depois ela vai para o desafio. Mas o que ele precisa é de segurança. Então é isso que a gente precisa nas organizações. Então liderar por influência, conceitualmente, ele é um pouco disso. E a adaptabilidade, quer dizer, a adaptabilidade é uma questão chave. A questão é, quem imaginava que ia acontecer essa pandemia? A gente não sabe até hoje o que vai acontecer daqui um mês, daqui 2 meses, a gente não tem uma noção clara das coisas como vão acontecer. Então, se a gente não sabe qual vai ser o mundo de amanhã, e olha que esse mundo talvez seja muito mais curto do que ele imagina, a gente tem que ser adaptável a qualquer mundo que apareça. E não é fácil você ser adaptável, porque se você pensar bem, a gente tem micro-resistências diárias. Todos os dias a gente tem resistências e a gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque senão a gente não consegue trabalhar. Ó, a Carla, eu estou vendo a Carla, a Maitê, a Valéria, gostei bastante da presença de vocês. Eu acho que precisa, na verdade, como a Maitê falou, tirar as pessoas da zona de conforto. Você se desenvolver constantemente também faz parte do processo e de maneira contínua. Ou seja, hoje, por exemplo, não adianta só você trabalhar na empresa e não conhecer tecnologia. É importante que você conheça a tecnologia. Só que as tecnologias, você fala, eu já conheço blockchain, já conheço inteligência artificial, mas tudo isso está mudando e mudando constantemente. Quer dizer, naturalmente a gente precisa mudar e precisa acompanhar. Tem muita realidade que está desistindo. Então, acho que essas são competências-chave. Depois eu coloco muito mais, são 15 competências que eu abordo. Abordo no livro também quais são os pontos-chave para você ser um líder que inspira as pessoas. É uma parte bastante interessante do livro. Procurei trabalhar 2 temas que são muito em tema de voga hoje, que é liderança em ambientes remotos, quer dizer, como é que a gente lidera as pessoas no ambiente remoto, porque é completamente distinto você liderar. Hoje eu estava conversando com um colega, que ele entrou na organização e ele está lá há 3 semanas, mas ele não teve nenhum contato presencial com ninguém. Todos nós estamos trabalhando remotamente. Agora, eu, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que eu lidero, mas eu liderar as pessoas que eu já conhecia no ambiente presencial e eu tenho um vínculo, é diferente de liderar pessoas, por exemplo, no meu time que acabaram de ingressar, porque ainda não tem esse vínculo. Não é fácil você ter esse vínculo. É diferente, você é possível, mas a gente precisa aprender a ter isso. Então, por isso que, na realidade, a gente precisa desenvolver. Eu abordo esse livro nesse aspecto, liderança em ambiente remoto também, e liderança participativa. Quer dizer, hoje, as pessoas que estão entrando nas organizações, sobretudo as pessoas mais jovens, elas querem pertencer na organização. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque se a grande empresa global tem processos que não mudam, até porque são processos já bem instituídos, mas a gente precisa criar condições que elas participem. E nas pequenas empresas, que os processos ainda não estão muito claros e que tem um nível de maturidade menor, mas também tem muita resistência em termos culturais, a mudança, porque são coisas já congeladas, não mudam. Então, todo ambiente é difícil, na pequena, na média e na grande empresa, e a gente precisa dar liberdade para as pessoas se desenvolverem. Depois o tópico é de gestão de equipes, onde eu falo como a gente retém pessoas, como a gente engaja pessoas, como a gente avalia, como a gente dá feedback, como a gente faz coaching por resultados. Quer dizer, a ideia é que você trabalhe o time, quer dizer, a sua equipe. Em termos de capítulo, eu finalizo com desenvolvimento de pessoas, mas dando especificidade depois, como é que a gente monta um treinamento, porque você fala assim, mas eu não trabalho no RH, eu sei que você não pode não trabalhar, mas desenvolver as pessoas não é responsabilidade só do RH, é do próprio gestor. Então ele tem que se envolver e se envolver bastante nas atividades de desenvolvimento, pelo menos é a crença que eu tenho. E no final,
eu faço as minhas considerações finais abordando dois temas. Ou seja, primeiro, se você quiser mudar de carreira, não quiser trabalhar mais numa empresa, é muito comum quando você vai seguir uma carreira solo, você quer ter. Você monta uma empresa pequena e você vai escolher quem para ser teu sócio? Alguém de confiança. Quem? A esposa, o marido, a prima, o primo, o irmão, a irmã, vira uma empresa familiar. Então eu procurei abordar como é que a gente trabalha em um ambiente familiar. E o outro ponto que eu abordo também nas considerações finais é essa relação que a gente está vendo hoje nas organizações entre trabalho e emprego. Ou seja, sabe, o emprego ele vai sempre existir, mas ele vai diminuir muito. E o que vai sobrar é trabalho. A pergunta é, você está preparado para vender seu talento? Você está preparado para vender seu talento para mais de uma empresa, dentro de um conceito que é bem diferente do emprego de hoje, que a gente trabalha num ambiente só organizacional, com uma carteira registrada, você vai ser você S.A. Aí você fala assim, mano, mas eu consigo, eu tenho as minhas habilidades técnicas, eu tenho meus conhecimentos. Você pode até ter, mas se você não trabalhou na área comercial, você não tem competências comerciais. Só que num ambiente que você vai vender o seu trabalho, que você vai vender o seu talento, você precisa aprender a vender, a fechar negócio, você precisa aprender a prospectar, e que são habilidades que as pessoas muitas vezes não desenvolvem. Então esse é o ponto que eu falo. E por que tudo isso? Porque eu abro a parte de considerações finais dizendo o seguinte, o que você faria se você perdesse o seu emprego amanhã às 15 horas? Você já fez essa pergunta para você? É muito importante que você faça isso, porque a gente não pode, de repente, perder o emprego e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. A gente precisa estar sempre preparado, do seu ponto de vista de qualquer ordem, financeira, estratégica, para que você consiga ou se recolocar no mercado profissionalmente, ou ter uma atividade própria, mas a gente precisa, na realidade, se estabelecer. Então, é muito importante a gente ter. E eu acho que esses são os pontos que eu abordo no livro, esse foi o meu spoiler. Queria agradecer muito aí, o livro não dá para não dizer que o meu relacionamento com a minha esposa, com a Valéria, com meus dois filhos, o Pedro e a Marcela, porque a gente discute muito esses temas de relacionamento, a gente aprende bastante e eu acabo inevitavelmente discutindo. Eu aprendi muito com as pessoas que eu lidero, que eu liderei, com as pessoas que me lideram, que me lideraram, eu aprendi muito. Queria agradecer muito também para a Melissa, que foi a minha assistente, a minha assessora literária, que me ajudou muito na organização do livro e que sem ela eu não conseguiria reproduzir. Então é isso, gente. O livro está lançado, ele está na Amazon, é só você procurar Liderança na Prática, Como Liderar pela Primeira Vez, ou pelo meu nome, Armando Lourenço Moreira Júnior, você acha o livro e não precisa de ter o Kindle, você pode baixar na realidade e o Kindle e baixar e o aplicativo você lê, mas senão você pode ler no próprio site da Amazon, tá bom? Então eu queria aqui me despedir de vocês e agradecer a presença de todos e espero contribuir cada vez mais com os livros. Obrigado mesmo, viu gente? Um abraço para vocês.